novo. Oi, todo mundo, meu nome é Mônica, este vlog não tem nome e eu tô de volta. Bem, o motivo do meu sumiço foi por motivos de reforma. Sim, eu estava reformando a casa, né? Não eu, o pedreiro, obviamente, né? Se bem que eu banquei a servente pedreiro várias vezes. Tipo, subindo no telhado, carregando pedra, essas coisinhas assim, bem básicas, né? E, bem, vocês já devem ter percebido que a cor da parede mudou, aproveitamos para pintar a casa também, né? E o local onde eu tô gravando os vídeos também mudou, porque antes meu computador era daquele lado e agora tá aqui no lado oposto da sala. E teve outras coisinhas aí que mudaram, quem sabe eu mostro pra vocês algum dia. Então, com essa volta do vlog, eu fiquei pensando o que eu ia falar com vocês, né? Qual seria o tema do vídeo. E, né, me veio The Door. O episódio The Door. Que falar dele? Meu Deus do céu. Bem, como já faz um tempinho que ele foi ao ar, eu vou colocar a data aqui embaixo, né? Eu acho que já deu tempo de todo mundo assistir, então tudo que eu for falar não vai ser mais spoiler. Mesmo porque, se eu não me engano, não foi esse mesmo. Foi esse episódio que vazou. Então teve uma galerinha que conseguiu assistir antes mesmo de ir pro ar na HBO, né? Então, assim, dia seguinte, né? Na semana seguinte do episódio, do fatídico episódio, eu comecei a ver algumas publicações assim a respeito do pequeno Bran Stark, né? E essas publicações estavam culpando o Bran de tudo que acontecia em Game of Thrones. Algumas eram engraçadas, como por exemplo a manchete que eu vou ler aqui pra vocês, ó. Condenado por assassinato, Bran perde o direito de viajar no tempo. Testemunhas disseram muito mais do que Hodor. Esse é um texto que eu vou colocar o link aqui embaixo, tá bem divertido, falando da condenação do Bran, mas teve outras publicações que me deixaram um tanto quanto irritada, sabe? E teorias também que surgiram, culpando o Bran realmente por tudo que aconteceu na história. E eu pensei, oi? Como assim? Tô entendendo? Deve ser burra, né? O fato é que o pessoal tá culpando ele de tudo e até de coisas que aconteceram antes mesmo do garoto nascer. Peraí, vamos fazer uma sequência de eventos assim da história para o pessoal tentar lembrar. Aliás, uma pequena parte aqui, muito obrigado Miriam, né? Miriam e Carol, sabe? Os vídeos de vocês me ajudaram muito nesse momento. Obrigada, eu vou colocar o link dos canais delas aqui embaixo, elas fazem uns vídeos bem legais, falando de tudo sobre Game of Thrones. Então, se por acaso alguém aí não conhece, corra, assista, porque vale a pena. Por conta da morte do irmão do rei, o Harry, a família real foi lá, desabalou lá ai meu Deus, desabalou lá de Porto Real até Winterfell, pra o rei tentar convencer o Ned a ser o seu novo irmão, né? Ele já não estava muito afim, porque ele estava lá de boas no norte, para que queria sair de lá para ir para Porto Real, não estava muito curtindo essa ideia, e foi a família real em peso, né, para Winterfell. Bem, quando o rei vai para a casa de um vassalo, a casa do vassalo passa a ser a casa do rei, ele passa a ser o dono da casa, ele passa a ser o senhor e tudo mais. Aí vamos ver a situação. O Bran tava lá de boas, né? Lembrando que no livro ele tinha 7 anos. Eu acho que na série ele devia ter uns 10 mais ou menos. Mas enfim, era uma criança ainda. Ele tava lá de boas na casa dele, né? De repente chega uma galera que ele nunca viu antes. E pra piorar a situação, a galera traz na bagagem uma linha sem alça do príncipe herdeiro, também conhecido como Joffrey, né? Molequinho chato. E o Bran, né, com aquele bando de desconhecido na casa dele, o que ele ia fazer? Ficar tentando distrair o mala sem alça do Joffrey? Ou cuidar da vidinha dele? Bem, a escolha tá bem fácil, né? Cuidar da vidinha dele. Enfim, pequeno Bran, esta pequena criança, resolveu fazer o que ele sempre faz, brincar. E a brincadeira dele predileta era o quê? Escalar os murinhos de Winterfell. Uma brincadeira interessante, né? Quem nunca, né? Quem nunca subiu em muro, quem nunca pulou portão, né? Quem nunca subiu em telhado. São coisas legais de se fazer, sério.
Na hora ver o mundo lá de cima. Só pra constar. Enfim. Bran estava lá, escalando os murinhos de Interfell, passeando pelas muralhas, como ele sempre fez, até que ele decidiu entrar em uma janelinha para voltar pro caminho dele e tudo mais, e deu de cara com a rainha e o irmão dela, assim, de coisinhas, né? E aí o que acontece? Jaime, belo Jaime, me empurra o molequinho torre abaixo. Bran despenca lá de cima, me fica paraplégico, fica em coma, né? E não satisfeitos com essa situação, os Lannisters, na série não fica muito claro quem foi que fez isso, qual dos Lannisters mandou fazer isso, né? Imagino que na série tenha sido a Cersei, né? Me mandam um assassino com a faquinha do Tyrion pra matar o pequeno Bran. Porque se ele acordar e contar para papai e mamãe quem foi que atirou ele da janela e por quê, eles estão, né, sem gestos. Gestos não são bons nesse momento. Ferrada da vida com essa situação, mamãe, né, mamãe de pequeno Bran, Kate, vai lá e sai de Winterfell, vai até o marido lá já em Porto Real e fala, ó, seguinte, mano, ó o que aconteceu, o que os caras fizeram com o nosso filho, aqui a faquinha, ó, provando. Ned, como um cara muito centrado e tudo mais, fala, não, pode deixar que eu vou resolver essas paradas. Volta para Winterfell e fica lá quietinha no seu canto que eu vou resolver. A Catelyn, né, mamãe é o caminho de volta pra casa, dá de cara com o pequeno Tyrion, né? E aí vai, bichinho preso. E o Jaime o que faz? Vai lá, ataca o Ned e mata todos os soldados dele, todas as pessoas que eram fiéis a ele. Obviamente que a história da Cersei e do Jaime não ia ficar escondida por muito tempo. E o Ned, sendo cara esperto, claro que ele descobriu tudo rapidinho. Esperto, pero não muito, né? Porque ao invés de largar tudo no ventilador logo de uma vez, ele foi lá fazer o quê? Foi lá ter um papinho com a Cersei e falar, então, né, tipo, descobri tudo, então, ó, vaza. Vai embora que eu vou contar pro rei. Cersei, bela Cersei, faz o quê? Manda o rei pra Terra dos Pés Juntos, acusa o Ned de traição, Ned é preso, né, todo mundo é preso, e o mala sem alça do Joffrey providencia o do Ned. O Robb, vendo que o pai foi executado, acusado de traição, e ele sabe que o pai não é um traidor, acreditando que as duas irmãs estão reféns dos Lannisters, o que ele faz? Se declara rei do norte e vai à guerra. Mas ele não é o único que vai à guerra, porque afinal de contas, a história lá, né, a coisinha, né, do Jaime e da Cersei, obviamente que todo mundo percebeu, tem coisa aí. Então, além do Robb, estavam os dois irmãos do rei também brigando. E o Joffrey não estava brigando coisa nenhuma, porque ele era um mala sem alça covardão, ele só ficava se escondendo embaixo da saia da mãe. Pra resumir um pouquinho a história, né, aconteceu todos os paranauês lá e por fim chegou o casamento vermelho, que vocês sabem o que aconteceu, né? Resultado, o pessoal tá culpando o coitado do Bran por tudo isso, dizendo que se ele tivesse obedecido a mãe, quando ela virou, filhinho, não suba nos muros, ele não ia ter acontecido nada disso. Tudo bem que se ele não tivesse subido nos muros, não teria história. Existe essa vantagem, por favor, né? Mas o pessoal fica culpando o garoto, um menino que no livro tinha 7 anos e na série tinha 10, por volta de 10 anos, de tudo que deu errado. E o Jaime, o cara que empurrou uma criança, né, seja ele de 7 ou 10 anos, continua sendo uma criança da torre, é lá o pobre coitado do Jaime, só porque ele virou pra Brienne e disse que eu matei o rei porque ele queria queimar todo mundo, e porque livrou ela do ursinho, ela virou herói agora. Como? Aí, assim, o absurdo chega a tanto, mas tanto, que o pessoal inventou até que o Bran é culpado pela loucura do rei. Sabe aquele rei louco que o pessoal fala na série? Né? O avô da Daenerys, que era doidão, queria botar fogo em todo mundo, e que o santinho do Jaime foi lá e matou pelas costas.
Pois é, né? Estão dizendo agora que o coitado do Bran até culpado disso é. O pessoal inventou essa teoria louca a respeito do Rei Louco por conta do episódio The Door, né? E tudo que aconteceu com o Hodor. E nesse momento eu tenho que parar um pouquinho para falar sobre paradoxos temporais. Eu fiz uma pesquisinha básica, eu não sou muito entendida nesse negócio de paradoxos temporais, apesar de gostar do assunto, né? E aí eu dei uma pesquisadinha e cheguei à conclusão que aquela sequencinha do Hodor, ela envolve 3 paradoxos. E eu vou tentar explicar eles aqui agora para vocês. Que é o paradoxo do contínuo, o paradoxo do looping de informação e o paradoxo da história retroativa. O paradoxo da história retroativa é assim, é quando uma pessoa, ela vem do futuro para o passado e ela toma parte de eventos que aconteceram no passado que ocorreu antes mesmo dela nascer, e ela meio que se torna a protagonista disso. E a gente vê esse paradoxo no momento em que o Bran, lá em Winterfell, ele se conecta com o Willis, né? E quer dizer, ele interage com o Willis, mesmo que involuntariamente, e conecta ele com o Hodor do futuro, ou do presente. O paradoxo do loop de informação é quando uma informação viaja do futuro para o passado, e essa informação é a responsável para dar o início a algum evento que vai tornar a informação que veio do futuro real no futuro. Ou seja, o Hodor, quando o pessoal fica gritando, a menina fica gritando, que eu esqueci o nome, Hodor, essa frase viaja no tempo, o Willis escuta os gritos dela, Hodor, e por conta disso ele vai repetindo até se tornar o Hodor. Então, uma informação que veio do futuro para o passado, e esta informação foi a causadora de tornar o Willis no Hodor. O último paradoxo é o contínuo. O que acontece? O que se diz? Que todo e qualquer acontecimento do passado, presente e futuro, ele está registrado no contínuo. E toda vez que eu falo no contínuo, eu lembro do Kill, do Star Trek, né? Quem lembra do Kill? O povo do contínuo. Mas enfim, essa é outra história. Todas as informações, todos os fatos, todos os acontecimentos da história, eles estão registrados no contínuo. Ou seja, eles vão acontecer de alguma forma ou de outra. Deixa eu tentar explicar melhor. Um viajante do tempo, voltando para o passado, ele pode até afetar os acontecimentos daquele momento em que ele está, mas ele não pode fazer modificações. Ou seja, tudo que aconteceu no passado vai continuar acontecendo. Com essa teoria, até mesmo a viagem no tempo, assim, a presença daquele viajante naquele momento específico e a ação dele tendo alguma consequência no passado, até isso já está registrado. E a gente percebe que talvez esse seja o paradoxo mais correto para a cena, porque o próprio Corvo, quando o Bran estava lá na Torre da Alegria, né, que ele chamou o pai e o pai se virou na direção dele, o Corvo falou: o que está escrito, a história não pode ser mudada. Acho que era mais ou menos, não sei se foi bem com essas palavras que ele falou, porque eu não me lembro. Ou seja, tudo que aconteceu, o fato do Bran voltar no tempo, dele antes dele nascer, dele conectar o Willis com o Hodor, daquela informação, o Hodor viajar no tempo, ir para o passado e se tornar verdade no futuro, tudo isso já estava escrito, tudo isso já ia acontecer. Uma das coisas que me irrita profundamente, né, é essa mania besta que o povo tem de transformar a vítima em vilã da própria história. E não importa se a vítima em questão é uma pessoa real ou um personagem fictício. No caso do Bran é a vítima. Ele foi jogado numa torre, ele estava lá de boas na casa dele, vivendo a vidinha dele, e de repente chega um cara que ele nunca viu na vida, né, que estava lá de coisinhas com a própria irmã, né, e esse cara me empurra a criança da torre
o culpado é o cara que empurrou a criança da torre. Ou seja, de toda essa cadeia de eventos que eu falei no começo do vídeo, o culpado dela é o Jaime, porque foi ele que empurrou o Bran da torre, e não o coitado do Bran. Ponto final. Revoltei. Então é isso, gente. Muito obrigada por assistir. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, deem joinha. Se inscrevam no canal pra saber quando vier vídeo novo, né? E compartilhe o vídeo pra me ajudar a divulgar. E comenta aí embaixo. Diz qual é a sua opinião. Vocês acham mesmo que o Bran é o responsável por tudo? Vocês acham que ele realmente pode ser o responsável até mesmo por enlouquecer o rei? Tá? Aquele rei antigão. E até mais. Tchau, tchau.